Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos que iniciam o Novo Testamento nas nossas Bíblias. Eles anunciam as boas novas segundo a visão de cada uma dessas pessoas. Entretanto, esses 4 livros são envolvidos em grandes mistérios, como, por exemplo, qual foi a sua data de inscrição, ou se de fato aqueles que o livro possui um nome foram de fato seus escritores. Algo que cria bastante divergência, principalmente em relação ao livro de Mateus, é acerca da linguística. Afinal, em qual língua que eles foram escritos? Mas um fato que sabemos, que os livros não foram escritos no período em que Jesus estava na Terra, mas após a sua morte, que ocorreu em 33 d.C. O Novo Testamento foi escrito em um período de aproximadamente 50 anos, entre 45 e 95 d.C. Mas existe algo curioso e intrigante que fica no ar. Como os apóstolos ainda lembravam disso tudo, anos e anos depois. Temos que lembrar que eles, menos Lucas, foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Mas como eles se lembravam? Primeiro, que eles exercitavam mais a sua memória que nós nos dias de hoje. Hoje temos locais fáceis para anotações, tanto celular como um caderno, para não esquecermos. Os apóstolos no primeiro século já não tinham isso. Ficava tudo anotado em sua memória, o que fazia eles exercitarem mais ela, o que acabava mantendo as lembranças deles por muito mais tempo. Também, mesmo sendo mais difícil eles fazerem anotações, com certeza conseguiam anotar alguns resumos de acontecimentos ou pregações de Jesus, para irem se lembrando, e após, quando escrevessem o seu evangelho, lembrar melhor ainda. Mas, de fato, eles não citam tudo sobre a vida de Jesus. Alguns são bem mais resumidos que outros, mas cada um representa Jesus Cristo de uma forma similar. Se você ficou curioso, fique até o final do vídeo, porque agora eu vou te contar a origem dos 4 evangelhos de uma forma bem detalhada. Já curte, se inscreva e ative o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Vamos começar com o Evangelho de Marcos. Com certeza você deve estar achando estranho começarmos falando de Marcos, mas ele foi o primeiro evangelho escrito, o qual os outros 2 seguintes usaram como base na sua escrita. Ele possui um grande debate acerca de qual período que foi escrito, mas provavelmente ele foi escrito em 50 d.C. e foi usado como base tanto na escrita de Mateus como na de Lucas e de João. Os pais da igreja demonstram que Marcos escreveu seu evangelho antes do martírio de Pedro. Existe até mesmo uma hipótese que esse evangelho possuiria uma origem romana e foi direcionado aos gentios romanos, o que é muito possível. Afinal, na sua escrita é registrado a transliteração e adaptação de termos aramaicos para termos gregos, como se fosse formas de se comunicar melhor com povos que não falavam a língua aramaica, como uma forma de explicar melhor a um povo diferente os costumes israelitas. O Evangelho de Marcos é uma narrativa sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse evangelho gira em torno de Jesus Cristo, mencionando seu batismo, demônios o reconhecendo como Filho de Deus, a transfiguração, o centurião confessando a Jesus. O propósito desse evangelho é apresentar a Cristo e chamar as pessoas ao arrependimento e para seguirem as boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, embora seja colocado como o primeiro evangelho, ele não foi o primeiro a ser escrito, mas
possui um grande debate acerca do período em que ele foi escrito, mas a maior parte dos estudiosos acreditam que o Evangelho de Mateus usou como fonte o Evangelho de Marcos para sua escrita, assim sendo escrito após o Evangelho de Marcos, colocando a sua escrita em um período próximo de 60 depois de Cristo. Mas em qual língua que ele foi escrito? Ele foi escrito em duas línguas, grego e aramaico. Assim como no de Marcos, vemos que o livro de Mateus possui transliterações aramaicas e adaptações disso ao grego. Por exemplo, do lado de pai é citado Abba, que seria pai em aramaico. Em grego aparece Abba Pater. Até mesmo algumas palavras aramaicas faladas por Jesus, por exemplo, na sua crucificação, onde ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, esse livro possui essas duas línguas na sua escrita, pois foi destinado aos judeus. Com isso, Mateus manteve mais o costume desse povo. Também tem a possibilidade de Mateus ter escrito duas cópias desse livro, uma em cada língua, para atingir tanto o judeu que preservava sua fala aramaica e tanto ao helênico que falava o grego. A crença estabelecida que permanece é que Mateus de fato escreveu esse evangelho, uma crença que possui força desde o período da igreja primitiva. Mateus provavelmente escreveu com o objetivo de preservar um testemunho escrito de testemunhas oculares que acompanharam Jesus. Ele exalta verdades teológicas, como o fato de Jesus ser o Messias, o rei que o povo de Deus aguardava há muito tempo. Jesus ser o libertador, o Emanuel, o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. O Evangelho de Lucas. Ele foi escrito por Lucas, um amigo próximo de Paulo, que era um médico e um grande estudioso, e também podemos o considerar um grande historiador. Afinal, esse evangelho é o que possui maior estudo por trás da sua escrita, escrito no período anterior, a 60 depois de Cristo, escrito no período em que ele conheceu e teve contato com os apóstolos, e quando andava com Paulo, onde se dedicou ao estudo, usando como base o Evangelho de Marcos, além do Evangelho de Lucas retratar que escreveu através daqueles que viram Jesus. Ou seja, não pode ter sido muito distante, nem muito recente, mas literalmente no período em que ele andou com Paulo ou até antes, onde teve contato com esses apóstolos. Esse já, com toda certeza, foi escrito em grego e direcionado às pessoas de todas as igrejas, não limitado a um certo povo. Ele traz uma visão mais ampla de Jesus, ao contrário dos outros dois anteriores. Ele descreve de uma forma detalhada e melhor os acontecimentos. Lucas escreveu com o objetivo de transmitir a mensagem de Cristo da melhor maneira, da forma mais fiel a todas as pessoas. Tanto que no início de Lucas irá descrever um pouco a respeito de como escreveu esse evangelho. Vamos ler. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Por último, o Evangelho de João. Esse foi escrito por volta de 70 depois de Cristo. Provavelmente o último a ser escrito. Geralmente confundem o seu escritor com João Batista.
mas não foi escrito por ele, e sim pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o 1º, 2º e 3º João e o livro da Revelação, ou seja, Apocalipse. Inclusive, é bastante contraditório falar que um livro que cita acontecimentos posteriores à morte de João Batista, como se ele fosse escrito por ele. Afinal, ele não escreveria morto. Esse evangelho faz inclusive uma referência a martírios, como o martírio do apóstolo Pedro. Ele também cita a ressurreição de Jesus, quando Jesus enviou o Espírito Santo, também Tomé confessando a Jesus, o que torna impossível ser escrito por João Batista. Esse evangelho, com certeza, foi escrito em grego e buscava atingir pessoas no amplo mundo greco-romano, em Éfeso e além disso. Por isso, esse evangelho explica com frequência costumes judaicos e a geografia israelense, e traduzindo termos do aramaico para que os gentios daquela região entendessem de forma clara. Esse evangelho tinha o propósito de apresentar Jesus como Deus, o Deus eterno, o Criador de tudo, citando inclusive em seus textos narrações diretas sobre falas de Jesus, que o colocam como Deus. Por exemplo, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, e que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Também ele retrata sobre a salvação, sobre Jesus ser o Salvador, o caminho, a verdade e a vida, o Messias enviado por Deus. Esse é o Evangelho que ensina de forma mais clara sobre a divindade e a preexistência de Jesus Cristo. Ao ser associado com o Evangelho de Mateus, irá fornecer provas surpreendentes sobre Jesus ser o Messias. E aí, o que você achou da origem dos 4 evangelhos? Sabia dessas informações? Me conte nos comentários. Não saia desse vídeo sem curtir, se inscrever e ativar o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos.